As raízes do Kung Fu na China antiga. Muito antes de o mundo conhecer o termo Kung Fu, muito antes dos filmes, dos templos famosos e dos mestres lendários, a China já era um território moldado pela guerra, pela sobrevivência e pela necessidade de proteger comunidades inteiras contra invasões constantes. Estamos falando de milhares de anos atrás, quando aldeias viviam isoladas, cercadas por montanhas, florestas densas e ameaças vindas de tribos rivais. Nesse cenário brutal, o combate não era esporte, não era filosofia, não era tradição cultural. Era a diferença entre viver e desaparecer da história. Os primeiros registros de técnicas de combate corporal na China remontam a períodos anteriores às grandes dinastias imperiais. Soldados, camponeses e guardas de vilarejos precisavam saber se defender mesmo quando perdiam suas armas. Espadas quebravam, lanças se perdiam no campo de batalha e arqueiros ficavam indefesos a curta distância. Foi assim que surgiram os sistemas primitivos de luta corporal, baseados em agarramentos, projeções, torções articulares e golpes diretos. Esses métodos não tinham nomes sofisticados, mas já carregavam os princípios que mais tarde definiriam o Kung Fu: eficiência, adaptação e controle do corpo. Com o passar dos séculos, a China entrou em um ciclo constante de guerras internas. Estados lutavam entre si pelo poder, dando início ao chamado período dos reinos combatentes, entre os séculos 5 e 3 a.C. Nesse tempo, o combate deixou de ser apenas uma necessidade local e se tornou parte da formação militar em larga escala. Guerreiros eram treinados não só com armas, mas também para lutar desarmados caso fossem surpreendidos. Técnicas eram estudadas, aperfeiçoadas e transmitidas de geração em geração dentro de exércitos e clãs familiares. Ao mesmo tempo, a cultura chinesa começou a associar o treinamento físico ao equilíbrio interno. Filósofos como Confúcio e Lao Tse influenciaram a maneira como o corpo e a mente eram vistos. Não bastava ser forte, era preciso ter disciplina, controle emocional e consciência dos próprios limites. A ideia de que o combate podia ser um caminho de desenvolvimento pessoal começou a nascer ali, muito antes de qualquer templo famoso surgir. A luta deixava de ser apenas violência e começava a se transformar em um método de aperfeiçoamento humano. Durante a dinastia Han, entre 206 a.C. e 220 d.C., registros mostram exercícios físicos organizados que misturavam movimentos de combate com práticas de saúde. Médicos chineses observavam que certos gestos imitavam animais e ajudavam na respiração, na circulação e na resistência do corpo. Assim, técnicas de luta começaram a se misturar com práticas terapêuticas, criando uma base que mais tarde daria origem aos estilos que combinam força e fluidez. O combate não era só para destruir o inimigo, mas também para fortalecer o próprio praticante. Foi nesse período que o termo Kung Fu começou a ganhar seu verdadeiro significado cultural. Diferente do que muitos pensam hoje, Kung Fu não quer dizer apenas arte marcial. A expressão se refere a qualquer habilidade desenvolvida com tempo, esforço e disciplina. Um cozinheiro podia ter Kung Fu na cozinha, um artista na pintura e um guerreiro no combate. Quando aplicado à luta, o termo passou a representar não apenas técnicas, mas a dedicação de uma vida inteira ao domínio do corpo e da mente. Enquanto isso, mosteiros espalhados pelas montanhas chinesas tornavam-se centros de estudo, espiritualidade e também de autodefesa. Monges viajavam por regiões perigosas, enfrentando bandidos e animais selvagens. Para sobreviver, adaptavam técnicas militares a rotinas de treinamento diário. Movimentos circulares, posições baixas e golpes rápidos começaram a se organizar em sequências, facilitando o ensino e a memorização. Assim nasciam as primeiras formas estruturadas que, séculos depois, seriam chamadas de estilos tradicionais. Essas raízes antigas mostram que o Kung Fu não surgiu de uma única pessoa, nem de um único lugar. Ele nasceu da necessidade coletiva de sobrevivência de um povo inteiro. Cada geração acrescentou algo novo. Soldados trouxeram a experiência da guerra. Camponeses adaptaram técnicas ao trabalho físico. Monges uniram combate e espiritualidade. O resultado foi um sistema vivo,
em constante transformação, que refletia a própria história da China. No fim desse período inicial, o que existia ainda não era o Kung Fu como o mundo conhece hoje, mas os fundamentos já estavam lá. Disciplina, adaptação, técnica refinada e a ideia de que o verdadeiro poder não está apenas na força bruta, mas no controle. A semente havia sido plantada, e nos séculos seguintes, essa semente cresceria dentro de templos, exércitos e aldeias, até se tornar uma das tradições marciais mais influentes de toda a humanidade. Séculos depois das primeiras formas primitivas de combate já estarem espalhadas pela China, um novo elemento mudaria completamente o rumo dessas práticas marciais. Não veio de um general, nem de um imperador, mas de um monge viajante. A história começa na Índia, berço do budismo, onde práticas de disciplina corporal já eram usadas para fortalecer o corpo durante longas meditações. Monges precisavam de resistência física para suportar horas imóveis, e exercícios respiratórios combinados com movimentos controlados faziam parte dessa rotina espiritual. Por volta do século V, um monge chamado Bodhidharma teria atravessado montanhas e desertos em direção à China. Seu objetivo não era ensinar combate, mas difundir o budismo Shan, que mais tarde seria conhecido como Zen no Japão. Ao chegar ao templo Shaolin, localizado nas montanhas Song, ele encontrou monges fracos fisicamente, incapazes de sustentar a disciplina mental que a prática espiritual exigia. Foi então que exercícios corporais baseados em respiração, postura e força começaram a ser integrados à rotina monástica. Esses movimentos não eram ainda um sistema de luta, mas sim uma forma de fortalecer o corpo para sustentar a mente. Com o tempo, porém, os monges perceberam que aqueles mesmos exercícios podiam ser adaptados para a defesa pessoal. O templo ficava em uma região vulnerável a bandidos, soldados desertores e conflitos locais. Monges que antes apenas meditavam passaram a treinar movimentos que imitavam animais, estudando equilíbrio, agilidade e explosão muscular. Assim, o que era prática espiritual começou a ganhar aplicação marcial. Dentro dos muros do templo Shaolin, o combate deixou de ser apenas técnica e passou a ser disciplina interior. Cada golpe era executado com controle da respiração, cada postura exigia concentração absoluta. O treinamento físico se tornava uma extensão da meditação. O corpo não lutava por raiva, mas por consciência. A ideia central era que o verdadeiro inimigo não estava do lado de fora, mas dentro da própria mente. Medo, impulsividade e descontrole eram vistos como as maiores ameaças ao praticante. Com o passar das gerações, os monges organizaram esses movimentos em sequências chamadas formas. Elas permitiam treinar sozinho, repetindo técnicas que simulavam situações reais de combate. Animais como o tigre, a garça, a serpente e o macaco inspiravam estratégias diferentes: força direta, leveza, precisão e imprevisibilidade. Cada estilo nascia de observação profunda da natureza e do comportamento humano. O combate começava a ser entendido como adaptação constante e não força cega. O templo Shaolin ganhou fama quando monges ajudaram forças imperiais em batalhas decisivas. Registros históricos apontam que sua habilidade em combate corpo a corpo era respeitada até por soldados treinados. Isso fez com que o templo se tornasse referência marcial, atraindo discípulos de várias regiões. Cada novo praticante trazia influências locais, enriquecendo o sistema. O Kung Fu Shaolin deixava de ser apenas defesa monástica e se tornava um polo de desenvolvimento marcial para toda a China. Mas o ponto mais importante dessa fase não foi a eficiência em combate, e sim a transformação da luta em caminho de autodomínio. Treinar significava vencer a preguiça, controlar o ego e agir com clareza mental. A filosofia budista moldou o caráter do Kung Fu, ensinando que força sem equilíbrio leva à destruição. Assim, a arte marcial começou a ser vista como uma jornada de aperfeiçoamento contínuo, onde o maior triunfo era o controle sobre si mesmo. Desse encontro entre a disciplina indiana, a cultura chinesa e a necessidade de autodefesa, nasceu uma nova era para o Kung Fu. O combate ganhou alma. Não era mais apenas técnica de guerra,
mas um método de evolução humana. O que começou como exercício para meditação se transformou em um sistema marcial completo, onde corpo, mente e espírito caminhavam juntos. E a partir desse ponto, o Kung Fu se espalharia pela China, dando origem a dezenas de estilos diferentes. Com a reputação de Shaolin crescendo, mestres começaram a viajar e ensinar fora do templo. Cada região da China tinha clima, terreno e cultura diferentes, e isso influenciou diretamente a forma de lutar. No norte, onde os campos eram abertos, estilos desenvolveram chutes altos e movimentos amplos. No sul, com ruas estreitas e barcos, técnicas curtas e golpes rápidos com as mãos se tornaram mais eficazes. O ambiente moldava o combate. Essas diferenças deram origem à divisão clássica entre estilos do norte e do sul. Os estilos do norte ficaram conhecidos por acrobacias, saltos e longas distâncias de ataque. Já os do sul priorizavam bases firmes, golpes curtos e uso intenso dos braços. Nenhum era superior ao outro. Cada um refletia a realidade de quem o praticava. O Kung Fu mostrava sua essência adaptável, provando que a arte marcial evolui junto com o contexto social. Famílias passaram a guardar técnicas como herança. Clãs criavam seus próprios sistemas, transmitidos apenas a parentes ou discípulos de extrema confiança. Assim surgiram estilos que levavam nomes de famílias ou vilarejos. O treinamento era rígido, repetitivo, e exigia anos até que um aluno pudesse aprender os segredos mais avançados. A relação entre mestre e discípulo se tornava quase sagrada, baseada em respeito absoluto e lealdade. Ao mesmo tempo, sociedades secretas usavam o Kung Fu como forma de resistência política. Em períodos de dominação estrangeira, como durante a dinastia Qing, artes marciais serviram para treinar rebeldes. O Kung Fu não era só defesa pessoal, mas também símbolo de identidade cultural e resistência contra a opressão. Com o crescimento das cidades, escolas abertas começaram a surgir. Mestres passaram a ensinar publicamente e desafios entre escolas se tornaram comuns. Esses confrontos não eram apenas lutas físicas, mas disputas de reputação. Vencer significava atrair mais alunos e prestígio. Isso acelerou o desenvolvimento técnico, pois cada escola buscava aperfeiçoar seus métodos para se manter relevante. Apesar das diferenças entre estilos, todos mantinham princípios em comum: equilíbrio, controle da respiração, coordenação entre mente e corpo e eficiência de movimento. Não importava se o praticante imitava um tigre ou uma garça. A base sempre era disciplina e consciência corporal. O Kung Fu crescia como uma árvore de muitos galhos, mas com raízes profundas compartilhadas. Com a queda do sistema imperial e a modernização da China, o Kung Fu passou por transformação. Armas de fogo tornaram técnicas tradicionais menos relevantes em guerra. Mas a arte marcial encontrou novo papel: educação física, preservação cultural e desenvolvimento pessoal. Governos incentivaram a organização dos estilos, criando competições e padronizações que mais tarde dariam origem ao Wushu moderno. No século XX, conflitos internos e guerras espalharam mestres pelo mundo. Muitos fugiram da China e levaram seus conhecimentos para Hong Kong, Sudeste Asiático, Europa e Américas. O cinema teve papel decisivo nessa expansão. Filmes mostravam monges, heróis populares e lutas coreografadas que fascinavam plateias globais. O Kung Fu deixava de ser tradição local e se tornava fenômeno cultural internacional. Academias surgiram em grandes cidades do mundo inteiro. Pessoas que nunca pisaram na China passaram a treinar bases, chutes e formas tradicionais. Apesar das adaptações, a essência permanecia: disciplina, repetição e respeito. O Kung Fu se tornava ponte entre culturas, mostrando que a arte marcial vai além de nacionalidade. Depois de milhares de anos de evolução, guerras, templos, mestres e transformações sociais, o Kung Fu permanece vivo, porque nunca foi apenas luta. Ele é um processo. Cada treino é uma batalha contra limites pessoais. Cada movimento repetido carrega séculos de história, filosofia e sacrifício de gerações que moldaram essa arte. O verdadeiro Kung Fu não está apenas no golpe perfeito,
mas na persistência silenciosa de quem treina quando ninguém está olhando. Ele ensina paciência em um mundo acelerado, controle em tempos de caos e humildade diante do próprio progresso. A jornada nunca termina, porque sempre há algo a aperfeiçoar. O Kung Fu não é um sistema único, mas um universo de escolas, métodos e filosofias de combate que evoluíram ao longo dos séculos, moldadas por regiões, famílias, monges, soldados e mestres lendários. Entre os estilos do norte, encontramos sistemas conhecidos por movimentos amplos, chutes altos e grande mobilidade. O Shaolin do norte se destaca com suas bases longas e técnicas explosivas. O Chaquan e o Huaquan também representam essa escola de movimentação fluida e poderosa. Esses estilos priorizam distância, agilidade e ataques que vêm de ângulos inesperados, aproveitando o espaço aberto como vantagem estratégica. Já no sul da China surgiram estilos de base firme e golpes curtos e diretos. O Wing Chun, famoso pela linha central e ataques rápidos em sequência, é um dos mais reconhecidos mundialmente. O Hung Gar, com sua força enraizada e técnicas inspiradas no tigre e na garça, desenvolve resistência e poder estrutural. O Choi Li Fut combina amplitude com explosão, misturando técnicas de longo e curto alcance. Existem vários outros estilos conhecidos como o Tai Chi Chuan, o Baguazhang, o Xing Quan, o tigre, a garça branca, o macaco, o louva-a-Deus, o bêbado. Todos esses estilos serão revelados individualmente, mostrando que o Kung Fu sempre foi um sistema completo de combate, não limitado apenas ao corpo. Assim, o Kung Fu atravessou impérios, monges, guerras e continentes para chegar até o presente. Não como relíquia do passado, mas como caminho vivo de disciplina e autoconhecimento. E enquanto houver alguém disposto a treinar corpo e mente com dedicação total, o Kung Fu continuará evoluindo, carregando em cada movimento a história de um povo que transformou a necessidade de sobreviver em uma arte eterna. E assim, encerramos mais esse capítulo da nossa jornada. Mas a aventura continua, pois o mundo está repleto de estilos, histórias e lendas à espera de serem descobertas. Nos siga. Aqui você descobrirá todas as artes marciais já ensinadas ao redor do mundo, cada uma delas e suas origens. O Origens Marciais convida você a se inscrever no canal e ativar o sininho para nos dar aquela força que só os verdadeiros guerreiros possuem. E deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe com um amigo para que ele também possa entrar no mundo das artes marciais, pois talvez o próximo vídeo revele segredos que poucos imaginam. Até a próxima jornada.